Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao capítulo sobre o início da Europa moderna. Então a gente já iniciou esse capítulo na aula passada, a gente falou como foi o fim da Idade Média na Europa e, e explicou também os motivos do pioneirismo de Portugal e Espanha para as grandes navegações. Agora, na aula de hoje, nós vamos dar início à expansão marítima de fato, tá? Então a gente vai começar aqui, ó, com esse tópico chamado a expansão marítima europeia e ver como foi essa expansão marítima realizada por Portugal e Espanha. Lembrando que na aula passada a gente viu que esses dois países eles tiveram bastante contato com os árabes que dominaram durante um bom período a Península Ibérica. Então, Portugal e Espanha tiveram muita influência dos conhecimentos árabes e que depois eles vão utilizar na navegação. Então, vão utilizar esse conhecimento para aprimorar os seus conhecimentos navais, tá? Então a gente vai ver aqui, ó, vocês vão começar comigo aqui a partir da página 16, ok? Ó, do livro de vocês. E a gente vai ver aqui a expansão marítima europeia. A gente vai ler e vai comentar sobre o capítulo, ok? Então vamos lá, ó. Os dois estados europeus precursores do processo de expansão marítima, desculpem, nos séculos XV e XVI foram Portugal e Espanha. Esse pioneirismo pode ser explicado por alguns motivos. Então vamos ver quais são esses motivos que ajudam a explicar esse pioneirismo de Portugal e Espanha. E aqui a gente vai ver pontos desse pioneirismo, né? O que foi que Portugal e Espanha começaram a fazer para desbravar os mares lá no século XV. Então, o primeiro é a conquista de Ceuta. Em 1415, os portugueses conquistaram a cidade de Ceuta, que era dominada pelos mouros, o que possibilitou aos lusitanos o controle de um importante e estratégico centro comercial no norte da África. Toda vida que a gente vê uma palavra sublinhada, o nosso livro ele explica o que seria esse termo, tá? Então, em 1415, né, no século XV, os portugueses iniciam essa expansão. Eles vão iniciar conquistando essa cidade que era dominada pelos mouros, tá? Quem eram esses caras, os mouros, ó? Povo de origem árabe que conquistou a Península Ibérica no século VII. Então, os mouros é um dos nomes pelos quais são chamados os muçulmanos, tá? Então, quando vocês virem aqui mouros, está se referindo aos muçulmanos. Aí, o que possibilitou aos lusitanos, que são os portugueses, o controle de importante e estratégico centro comercial no norte da África. Depois, a queda de Constantinopla. Com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453, os europeus encontraram dificuldade para conseguir especiarias, até então trazidas das Índias, por caminhos terrestres. Diante disso, passaram a procurar um caminho marítimo para consegui-las. Galera, Constantinopla é a cidade que hoje se intitula de Istambul, que é a capital da Turquia. Então ela fica no extremo, né, da Europa, já ali na divisão com a Ásia. E essa cidade era muito importante porque lá era o centro, né, do Império Romano do Oriente. E quando ela vai ser tomada pelos turcos otomanos, eles vão bloquear, lógico, as rotas de acesso à Ásia pelo mar Mediterrâneo, e isso vai dificultar com que os países europeus que estavam ganhando dinheiro com o comércio, no fim da Idade Média e começo da Idade Moderna, que eles conseguissem ganhar dinheiro com o comércio buscando as chamadas especiarias lá na Índia e trazendo para vender na Europa. Primeiro, o que eram as especiarias, né? Então tem bem aqui, ó. Artigo de luxo, geralmente de origem vegetal, utilizado como corante, tempero ou remédio. São exemplos de especiarias: a pimenta, o cravo, a canela e o gengibre. Interessante que hoje em dia essas são coisas extremamente comuns na nossa vida, no cotidiano e extremamente baratas, né?
Só que a gente tem que ver que no século XV, essas especiarias só existiam lá naquela região ali da Índia, na Ásia, nas Índias, né? E quem podia ir nesse local e trazer essas chamadas especiarias para a Europa ganhava muito dinheiro. Então, era um objetivo desses países europeus conseguir fazer esse comércio, que agora tinha essa rota bloqueada pelos chamados turcos otomanos, tá? Depois, a gente vai ter em 1492, já no fim do século, a conquista de Granada. O recém-formado Estado espanhol conquistou os últimos territórios da Península Ibérica, que estavam sob domínio dos mouros desde o século VII. Então, relembrando, as chamadas reconquistas, que foi quando Portugal e Espanha conseguiram se livrar do domínio dos mouros, ela não acontece toda de uma vez, ela vai acontecendo aos poucos. Então, Granada foi a última cidade, já no fim do século XV, que vai ser libertada, né, pelos portugueses do domínio dos mouros. Então, isso aqui também faz parte desse processo. Outro fator, a procura por metais preciosos. O acúmulo de ouro e prata era uma prática comum nos estados europeus nos séculos XV e XVI. Esses metais, além de servirem para a cunhagem de moedas, eram usados em estado bruto nas trocas comerciais. Metais preciosos, pessoal, já há muito tempo na história da humanidade, eles já são imbuídos de valor. Então, por exemplo, quando uma pessoa acha uma pedra de ouro, né, aquelas chamadas pepitas de ouro, ela já tem um valor nela, você não precisa trabalhar em cima desses metais preciosos. Então, por isso que esses países eles tinham muita gana por encontrar metais preciosos. Quais eram os metais mais preciosos? Ouro e prata. Então, quando os portugueses e os espanhóis se lançam nesse expediente de buscar encontrar novos territórios, um dos principais objetivos era encontrar metais preciosos, ouro e prata, porque isso daria lucro imediato às coroas, tanto portuguesa quanto espanhola. A gente tem que pensar que quando os portugueses chegam aqui no Brasil e quando os espanhóis chegam na Espanha, eles vão logo de cara procurar metais preciosos. Não irão encontrar logo, tá? Mas depois irão encontrar nesses territórios e aí melhorar suas finanças. E o último motivo, a religiosidade. O ideal de evangelização, ou seja, levar a fé cristã a pessoas que não a conheciam, era muito forte nos estados de Portugal e Espanha nos séculos XV e XVI. Isso aqui também era um motivo, né? Levar a religião cristã, né? O cristianismo, para outros povos, converter o máximo de povos possíveis. Então, quando Portugal começa essa expansão, dominando cidades na costa da África e buscando fazer o contorno da África para chegar às Índias, que era o local que eles queriam chegar, uma rota alternativa para chegar às Índias, sem ter que passar pelo mar Mediterrâneo e pagar tributos para os turcos otomanos, né? Então, além dessa questão comercial, tinha esses outros fatores aqui e a religiosidade era um deles. Quanto mais cidades eles conseguissem dominar, mais pessoas eles conseguiriam evangelizar e trazer para o lado da religião católica, tá? Continuando, a gente tem aqui as chamadas técnicas de navegação. Vamos ler aqui o trecho do capítulo do livro. Ó. Entre os fatores que possibilitaram o sucesso das navegações empreendidas pelos europeus estão a utilização de instrumentos e técnicas de diversas origens. A bússola, que é uma invenção chinesa, e o astrolábio, que é uma invenção grega, aperfeiçoados e introduzidos na Europa pelos árabes, eram os principais instrumentos utilizados pelos navegadores. A gente tem que lembrar do comecinho aqui da aula, que a gente falou que a dominação que os árabes tiveram sobre Portugal e Espanha foi preponderante para que depois eles se lançassem nessa conquista dos mares. Porque foram eles que trouxeram, por exemplo, esses dois instrumentos de navegação aqui, um chinês e outro grego, para serem utilizados lá na Europa, tá? Então foram eles que implementaram esses conhecimentos aqui.
Continuando, ó. Outro fator determinante foi a utilização de um novo tipo de embarcação, a caravela, que era mais rápida e eficiente do que as anteriores, pois possibilitava um melhor aproveitamento da força dos ventos. Vocês já devem ter visto com certeza as imagens das caravelas, tem uma imagem aqui um pouco mais para frente aqui do capítulo, e já devem ter visto em imagens, em vídeos, até em novelas já apareceu, que são aqueles navios com velas gigantescas que são movidos pelo vento. Então eles eram mais rápidos, eram os meios navais mais rápidos desenvolvidos e foram desenvolvidos pelos portugueses e pelos espanhóis, tá? Aqui a gente tem uma linha do tempo que vocês vão acompanhar depois, ó, daquilo que a gente já leu, que são os principais eventos das grandes navegações, ó, durante todo o século XV, ok? E aí a gente vai ver aqui, a partir desse trecho aqui, os motivos de Portugal ter saído na frente, tá? Então vamos continuar aqui, ó. Após a tomada de Ceuta, os portugueses iniciaram a exploração das regiões costeiras do norte da África. Em 1419 chegaram à Ilha da Madeira e 20 anos depois às Ilhas dos Açores. No ano de 1434, outra expedição portuguesa, comandada por Gil Eanes, conseguiu passar pelo Cabo do Bojador e voltar a Portugal. Essa conquista é considerada uma das mais importantes da navegação portuguesa, pois a partir dela Portugal começou a navegar e a explorar sistematicamente a costa ocidental da África. O que a gente precisa entender, galera, é que o oceano ele era algo que trazia muito medo para as pessoas do século XV. Ele era algo inexplorado, então no máximo que eles faziam era uma exploração costeira. O que é uma exploração costeira? Da costa, né? A costa são as praias. Então o máximo que eles iam era uma certa distância da terra firme, mas sempre mantendo ali uma distância razoável, porque eles tinham medo do que poderia acontecer. Basta a gente lembrar que uma das ideias que era pregada na época era que a Terra era plana. Uma ideia que era muito difundida nesse período pela igreja, porque simplesmente não se tinha conhecimento científico para poder ver o formato real da Terra, tá? Então, a ideia que se tinha ainda era de que a Terra era plana. Então, qual era o medo que os caras tinham? Eles de ir navegando pelo oceano e o oceano ter um fim. Já pensou se eles chegassem lá e o oceano ter um fim, o navio caía, tá? Então, eles tinham muito medo. Além da igreja dizer que nos oceanos poderiam haver feras mitológicas e daí por diante, tá? Continuando. Então, isso foi importante porque eles começaram a perder o medo do oceano, fazendo essa navegação costeira e conquistando essas ilhas próximas ao continente. Continuando aqui, ó. Com essas viagens costeiras, os portugueses aumentaram sua experiência marítima com um objetivo maior: encontrar uma rota marítima para as Índias. Isso se tornou mais próximo em 1487, quando uma expedição comandada por Bartolomeu Dias ultrapassou o temido Cabo das Tormentas, que é o extremo sul da África, que mais tarde passou a se chamar o Cabo da Boa Esperança. Galera, ó, então a gente começou falando aqui que esse processo das grandes navegações ele foi muito estendido durante todo o século XV, ó, a partir de 1410 eles começam esse processo, vão conquistar a Ceuta, e aqui a gente já está em 1487, já se passando quase um século do início desse processo de expansão. E aqui é que eles vão botar mesmo na cabeça de que precisam fazer uma rota alternativa para as Índias para poder buscar os produtos que são as chamadas especiarias na Índia e poder voltar para a Europa e vender esses produtos e ganhar e ter muito lucro, né? Ganhar muito dinheiro. Vamos olhar o mapa aqui, ó, das viagens da expansão marítima europeia. A gente precisa situar aqui, né? A imagem está um pouco clara, mas dá para ver. Aqui você tem a Ásia, tá? A Europa, a África, as Américas do Norte e do Sul. A gente tem que entender que Portugal e Espanha eles estão aqui, nesse extremo aqui da Europa, certo? E eles queriam chegar à Ásia, ok? Queriam chegar aqui nas Índias, que fica nessa região aqui da Ásia.
O caminho que existia anteriormente, você ia pelo mar Mediterrâneo, e daqui você tinha que seguir ainda por terra, mas você tinha um caminho entre Europa e Ásia, por aqui, certo? Com o domínio dos turcos otomanos dessa região, os espanhóis e os portugueses buscavam uma nova rota. A ideia que eles tinham era contornar toda a África, fazer esse movimento, ó, sair aqui da Europa e contornar e fazer esse movimento até chegar à Ásia. Eles fazem esse processo de contornar a África durante todo o século XV. Então, eles vêm aqui até uma região, conquistam uma ilha, vêm até outra região, conquistam outra ilha e daí por diante. Quando eles conseguem contornar o extremo sul da África, que é essa região aqui, que era chamada de Cabo das Tormentas, eles mudam até o nome dessa região para Cabo da Boa Esperança, porque depois que eles passaram daqui, eles sabiam que iam conseguir chegar na Índia, tá? E aqui a gente tem essas linhas em diferentes cores que significam as viagens que foram feitas, ó. A vermelha foi a de Bartolomeu Dias, certo? Ó, então ele vem aqui e consegue contornar o cabo, ok? Então ele vem até aqui. Você tem a de Vasco da Gama, que é essa amarela, ó, que é a que vai contornar totalmente e vai chegar aqui. Você vai ter a de Pedro Álvares Cabral, certo? Que é essa daqui que ele vai chegar ao Brasil, mas depois também ele vai vir para cá. E aí você tem as outras viagens, tá? Que também foram feitas nesse período. Cristóvão Colombo, ó. Colombo ele sai aqui da Espanha e ele vem direto para cá. E é ele que vai chegar pela primeira vez nas Américas. Ele vai chegar na América Central, certo? Então, foi daí que se deram as grandes navegações, certo? Vamos continuar aqui o resto da linha do tempo. E a gente vai para, continuando aqui, a gente vai para os espanhóis chegam à América. A gente viu primeiro os portugueses, agora os espanhóis. No ano de 1492, a Espanha também começou a procurar novas rotas para chegar às Índias. Quem iniciou essa busca e comandou a primeira expedição espanhola com esse objetivo foi Cristóvão Colombo, um genovês a serviço da coroa espanhola. Colombo ele era italiano, tá? Só que ele era um navegador já bem experiente e ele foi contratado pela coroa espanhola para fazer essa expedição em nome da Espanha. Ele era italiano, mas ele fez essa expedição em nome da Espanha. Em 12 de outubro de 1492, Colombo e seus companheiros encontraram terras que para eles faziam parte das Índias. Como foi constatado depois, Colombo estava equivocado. Ele não tinha desembarcado nas Índias, e sim no continente americano. Tá? Então vamos voltar aqui para o mapa, galera. Ó, olha o que o Colombo fez. Então, os relatos que se tem sobre a viagem de Colombo é que ele queria fazer a mesma que o Vasco da Gama vai fazer, por exemplo, que vai chegar aqui nas Índias, tá? Mas ele teria sofrido aqui nessa região, passado por diversas tempestades, tormentas, perdeu o rumo e veio parar nas Américas. Continuando, ó. Aí nesses espaços aqui rosa, a gente tem algumas informações adicionais sobre o conteúdo, tá? Aí essa daqui se chama ó, a Bula Intercoetera e o Tratado de Tordesilhas. Os governantes espanhóis procuraram legitimar a posse das novas terras por meio da autoridade da Igreja Católica. Em 1493, o Papa Alexandre VI promulgou a Bula Intercoetera, que estabelecia uma linha imaginária a 100 léguas das ilhas de Cabo Verde, determinando que todas as terras a oeste dessa linha seriam da Espanha. O rei de Portugal, João II, contestou a bula papal e conseguiu negociar diretamente com os reis espanhóis, Fernando e Isabel, um tratado mais favorável a Portugal. O Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, estabelecia uma linha imaginária a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde. As terras a oeste dessa linha eram posse da Espanha.
e todas a leste eram de Portugal. Basicamente, galera, o que aconteceu? Como Colombo vai chegar nas Américas em 1492, eles queriam uma forma de legitimar a posse dessas terras. Não era só chegar lá, botar uma bandeirinha e dizer que aquela terra era deles. Qual era a instituição que era a mediadora entre os poderes das nações durante o século XV? Era a igreja, porque a maioria desses reinos, a grande maioria desses reinos, eles eram reinos cristãos. Então, quem mediava os poderes nesse período era o Papa. Era tanto, inclusive, que era o Papa que coroava os reis. Então, a Espanha vai procurar imediatamente, né, em 1493, né, logo no ano seguinte, a descoberta das terras aqui, dessas novas terras, né, que vão ser chamadas de América. Ele já procura o Papa e já faz um acordo com o Papa para que todas as terras encontradas a 100 léguas da ilha de Cabo Verde, né, que era uma das ilhas aqui da África, ó, perto do continente africano, então as 100 léguas das ilhas de Cabo Verde fossem todas pertencentes à Espanha. Só que esse acordo desagradou Portugal, que vai procurar a Espanha e eles vão fazer um novo tratado chamado Tratado de Tordesilhas, tá? Então aqui a gente tem as duas linhas imaginárias, galera, nesse mapa aqui, ó, o tratado entre Portugal e Espanha. Você tem aqui as duas linhas imaginárias, tá? A primeira, que é a verde, foi do primeiro tratado, que foi feito apenas entre a Espanha e a igreja, né, e o Papa. Então, era para todas essas terras aqui que fossem encontradas para cá, pertencerem à Espanha. Só que depois do tratado feito entre Espanha e Portugal, que foi o Tratado de Tordesilhas, que é essa linha roxa aqui, tá? Vai ficar acertado que tudo que ficasse aqui para esse lado seria de Portugal e para esse lado seria da Espanha, certo? Só que vocês vão ver mais para frente que se isso aqui fosse cumprido à risca, o território que hoje seria o território do Brasil, né, seria o território brasileiro, seria basicamente o Nordeste, onde a gente está, em uma parte aqui do Sudeste e tal, mas seria basicamente o Nordeste. E aí a gente vai ver como o Brasil depois ele vai expandir esse território mais para cá, certo? Então vamos continuar aqui, ó. Os portugueses chegam às Índias. Cerca de uma década após a passagem pelo Cabo da Boa Esperança, Portugal enviou outra expedição para tentar chegar às Índias. Essa expedição foi comandada por Vasco da Gama e chegou à cidade indiana de Calicut no dia 20 de maio de 1498. Com isso, os portugueses foram os primeiros europeus a chegar às Índias por uma rota totalmente marítima. Então, eles começam esse processo no início do século XV e só no final do século XV, faltando apenas 2 anos, né, 3 anos para a virada para o século XVI, é que eles conseguem chegar finalmente às Índias em Calicut. Então foi um processo bem demorado. A expedição de Vasco da Gama, que tinha como objetivo estabelecer um entreposto comercial em Calicut, fazia parte de um plano maior do governo português, assumir uma posição hegemônica na rota comercial do Oceano Índico. Então, o que eles queriam? Fazer basicamente o que os turcos otomanos fizeram com o Mar Mediterrâneo, dominar aquela região ali e ter todo o domínio daquela região e poder, por exemplo, cobrar imposto de quem passasse por ali e assim por diante, tá? Então, dominar aquela rota pelo Oceano Índico, ou seja, contornando ali a África, tá? Continuando aqui, a gente tem um outro box aqui de informações que fala sobre a importância da literatura para a história. E aí a gente vai ler aqui, ó. A viagem de Vasco da Gama às Índias foi narrada por Luís Vaz de Camões em sua obra Os Lusíadas, publicada em 1572. Essa obra tem como tema central as aventuras dos portugueses na busca por especiarias e glórias.
Os Lusíadas é considerado uma das principais obras da literatura europeia e é utilizada por historiadores como fonte para o estudo da sociedade portuguesa do século XVI, pois assim como outras obras literárias, tem grande valor histórico, tá? Então, essa obra aqui, galera, ela conta, né, sobre essa viagem aqui do Vasco da Gama e apesar de ser uma obra literária, dela os historiadores podem retirar também traços da sociedade portuguesa do período e traçar, né, fazer uma narrativa histórica sobre esse período das grandes navegações. Continuando aqui, ó, os portugueses chegam ao Brasil. Isso aqui é a parte que mais interessa para a gente na aula, galera, que é como os portugueses vão chegar ao Brasil e como eles decidem, né, que vão fazer essa exploração do território brasileiro, ok? Vamos ler aqui e a gente vai comentando, certo? Depois que Vasco da Gama voltou de sua primeira viagem às Índias, o governo português se apressou em mandar outra expedição a fim de formalizar as relações comerciais com os povos dessa região. Essa expedição foi comandada por Pedro Álvares Cabral. A expedição partiu de Portugal em março de 1500 e no dia 22 de abril aportou na terra de Vera Cruz, nome dado pelos portugueses ao território que viria a se chamar Brasil. Cabral passou cerca de 10 dias nessas terras antes de prosseguir sua viagem até as Índias. O principal documento de que os historiadores dispõem para analisar a chegada dos portugueses ao Brasil é a Carta ao Rei Dom Manuel de Pero Vaz de Caminha, escrivão da frota de Cabral. Vamos ler um trecho dessa carta na qual ele descreve os primeiros indígenas encontrados no litoral. Vamos ler aqui, ó. A feição deles é serem pardos, quase avermelhados, de bons rostos, e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa cobrir, nem mostrar suas vergonhas. E estão, em relação a isto, com tanta inocência como têm de mostrar o rosto. Traziam ambos os beiços de baixo furados e, metidos por eles, ossos. Os seus cabelos são corredios e andam tosquiados de tosquia alta. Então é um trecho da carta do Pero Vaz de Caminha relatando esse primeiro contato com os índios e o estranhamento que eles tiveram em relação aos índios. Mas uma coisa eles já deixam claro desde o início, essa questão da inocência que eles viam nos índios, tá? Isso aqui é muito importante para a gente analisar a chegada dos portugueses ao Brasil, porque logo de início, né, os espanhóis eles vão tentar escravizar os indígenas e alguns portugueses também vão tentar escravizar os indígenas. Já os padres, né, os membros da igreja, eles vão ter em conta assim essa questão da inocência do índio e vão fazer meio que uma comparação entre os indígenas encontrados aqui nas Américas com os primeiros seres humanos. Pela mitologia, né, da religião católica, os primeiros seres humanos são Adão e Eva. Então, eles acreditavam que esses índios eles tinham aquela inocência ainda dos primeiros seres humanos e por isso não deveriam ser escravizados. Então, vai gerar um grande embate entre igreja e colonos sobre essa questão de escravizar ou não os indígenas aqui no Brasil, tá? Outro box de informação que a gente vê aqui, ó, chamado sobre o mito do descobrimento. Durante muito tempo, galera, nas aulas de história, era comum se chamar a chegada dos portugueses ao Brasil de descobrimento do Brasil, né? Como se o Brasil fosse uma coisa que tivesse escondida e os portugueses foram lá e encontraram, tá? Todo mundo estudou isso na época do ensino fundamental, eu estudei, vocês estudaram também. Só que hoje a historiografia já reviu isso e a gente chama mais de chegada, né? É a chegada dos portugueses aqui. Já haviam pessoas, já havia história aqui no Brasil, porque já haviam seres humanos aqui, então é a chegada, tá? Vamos ler aqui esse box, ó. A visão idealizada de que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral em 22 de abril de 1500 não é mais aceita pela historiografia atual.
A própria noção de descobrimento é falha no sentido que desconsidera os verdadeiros descobridores destas terras, ou seja, os indígenas, que aqui viviam antes da chegada dos europeus. Além disso, muitos historiadores afirmam que Cabral não chegou aqui por acaso, ou seja, a coroa portuguesa já sabia da existência destas terras e o objetivo do desvio feito por Cabral era tomar posse delas antes que outro estado europeu fizesse. Então há muitas teorias que dizem que, na verdade, Cabral ele não é que ele pegou uma rota errada e, em vez de ir para contornar o Cabo da Boa Esperança lá na África e veio parar aqui na América. Na verdade, ele já tinha uma ideia de que poderia haver terras por aqui e que ele veio para tomar posse dessa terra antes que outros países viessem. Isso é muito interessante porque pouco tempo depois, outros países europeus tentaram tomar essas terras aqui nas Américas. Casos da Holanda, casos da França, que inclusive tomaram alguns territórios aqui no Brasil. A Holanda ela vai tomar uma parte do Nordeste aqui do brasileiro durante alguns anos, né? Ela vai ali na região que é Pernambuco, eles vão fazer uma administração ali, vão criar a administração ali naquela região e vão tomar conta daquele local por um bom tempo até que os portugueses o expulsaram de lá. Os franceses tomaram a região que hoje é ali o Rio de Janeiro, né? A capital ali do Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, eles tomaram aquela região e uma parte também no Maranhão. Então, houve sim tentativa de outros países europeus em tomar esses territórios americanos dos portugueses e também dos espanhóis, tá? Continuando aqui, ó, o nome da nova terra. Vamos ler aqui esse outro box aqui com informações, ó. O Brasil nem sempre teve esse nome. Antes da chegada dos portugueses, os povos tupis chamavam estas terras de Pindorama, que significa terra das palmeiras. Quando os portugueses chegaram, Pindorama recebeu outro nome, Vera Cruz. Nos anos seguintes surgiram nomes diferentes, como Terra Nova, Terra dos Papagaios e Terra de Santa Cruz. Entretanto, foi o nome Brasil, já usado naquela época, que permaneceu, certo? E aí a gente tem aqui, ó, uma imagem que é o Mapa Mundi de 1519, feito por Lopo Homem, em que aparece o nome Brasil pela primeira vez, tá? Então olha só como era um mapa mundi feito ali no século XVI, no início do século XVI, certo? Nesse novo trecho aqui, eles vão falar sobre a circunnavegação da Terra. Vamos entender o que é isso, ó. Com a rota do Cabo da Boa Esperança controlada pelos portugueses, os espanhóis buscaram um novo caminho para chegar às Índias. Eles decidiram então insistir na ideia de Colombo, ou seja, navegar para o oeste, mas contornando o continente americano, até chegar às Índias. Assim, os espanhóis organizaram em 1519 uma expedição que foi comandada por Fernão de Magalhães, um navegador português a serviço dos reis da Espanha. Galera, isso aqui é muito interessante porque essa ideia de Colombo de que quanto mais a oeste ele navegasse, ele ia chegar, consequentemente, à Ásia e às Índias, já é uma ideia que ele tinha de que a Terra poderia ser esférica. Né? A gente tem que imaginar uma bola, né? Uma laranja, alguma coisa do tipo. Se você pega uma caneta, né? Alguma coisa e vai riscando ela, né? Faz uma linha reta nela, o que vai acontecer? Você vai sair de um ponto e vai chegar ao mesmo ponto. Você vai contornar aquela região. Então, isso aqui era uma ideia que alguns navegadores já tinham, né? Principalmente aqui o Colombo. Inclusive, essa ideia aqui ela é colocada num filme que foi feito na comemoração dos 500 anos da chegada do Colombo ao continente americano, né? Que é um filme chamado 1492, em que ele analisa, né? Uma esfera e ele já acreditava que dava para fazer essa circunnavegação da Terra, né? Com o nome, ó, circunnavegação, né? Circular a Terra, tá? E aí vamos continuar aqui, ó.
No final de 1520, a expedição conseguiu chegar ao Oceano Pacífico, que foi assim chamado em oposição às águas agitadas do Atlântico Sul. Em 1521, Fernão de Magalhães chegou a um arquipélago asiático que ficou conhecido como Filipinas, mas foi morto pelos nativos da região. Assim, o espanhol Sebastião Elcano passou a ser o comandante da expedição que continuou rumo às Ilhas Molucas, um grande centro produtor de especiarias. Continuando. Quando retornou à Espanha em 1522, a expedição contava apenas com uma embarcação e alguns tripulantes. Apesar de não obter lucro imediato, ela foi importante para estabelecer as primeiras relações comerciais entre a Espanha e o Oriente, além de fortalecer o domínio europeu sobre a costa pacífica da América. Mesmo não sendo seu objetivo, essa expedição foi a primeira a realizar a circunnavegação da Terra. Então foi a primeira expedição, né, que conseguiu circular, né, fazer essa circunnavegação do globo terrestre, tá? Aqui a gente tem uma gravura, galera, que aqui tem a legenda, ó, uma gravura de Théodore de Bry, feita no século XVI, que representa Fernão de Magalhães durante a viagem de circunnavegação da Terra. Então, olha a ideia que eles tinham, né? Assim, eles sempre colocam nessas gravuras, né, essas imagens mitológicas e de anjos, e assim, aquela ideia de que eles estavam desbravando um local extremamente inóspito, né, com feras mitológicas, então passando por grandes dificuldades, tá? Continuando aqui, galera, a gente tem esse box aqui de informações chamado passado e presente, a circunnavegação da Terra. Ó. Vamos ler aqui. Ó. Desde que a circunnavegação da Terra foi realizada pela primeira vez, navegantes de diversas épocas e lugares vêm atravessando os oceanos para dar a volta no globo terrestre. Atualmente, transatlânticos carregados de containers e navios de turismo repletos de passageiros fazem da circunnavegação um ato corriqueiro. Há, no entanto, pessoas que navegam em torno da Terra movidos pelo espírito de aventura e de pesquisa. Esse é o caso do brasileiro Amir Klink, que em 1998 e 99 realizou uma grande façanha. Sozinho, em seu veleiro, o Paraty, ele circunnavegou a Terra por uma rota considerada das mais difíceis, contornando a Antártida. Veja a rota percorrida e leia alguns trechos do diário da viagem de Amir Klink. Então, olha só o trajeto que ele fez aqui. Ó. Ele fez essa circunnavegação da Terra, mas por uma rota totalmente inóspita, que é em volta aqui da região da Antártida, né, da Antártica. Por que é muito difícil essa navegação? Porque aqui é muito frio, tá? Então, esse cara aqui é um esportista, né? E, além disso, faz pesquisas também nesses locais, ok? Então, a gente viu uma circunnavegação da Terra no século XVI e aqui a gente vê uma moderna feita por apenas uma pessoa num veleiro pequeno. Naquele tempo era numa embarcação com centenas de pessoas e demorava meses, anos para fazer essa circunnavegação, enquanto que ele fez aqui em alguns meses sozinho no veleiro, tá? Deixa eu ver aqui. Cotidiano em alto mar. Vamos ler aqui, galera, como era a vida dos portugueses e dos espanhóis em alto mar nas caravelas, como é que eles se viravam, né? Porque essas viagens duravam muito tempo. Então vamos entender aqui como era esse cotidiano. Ó. As notícias sobre as conquistas em alto mar causaram grande euforia entre os europeus. Mesmo com medo, cada vez mais pessoas passaram a se interessar pelas explorações marítimas, atraídas pela possibilidade de melhorar suas condições de vida e ascender socialmente. No entanto, a coragem e a disposição dessas pessoas não lhes garantia sucesso. O dia a dia nas embarcações era cheio de incertezas, além de enfrentar as adversidades da natureza, como chuvas e tempestades, todos estavam sujeitos ao desconforto pela falta de espaço, aos riscos de naufrágios e aos ataques de piratas, à escassez de água e de alimentos, às más condições de higiene que facilitavam a disseminação de doenças,
de doenças, pontos. As doenças mais comuns nessas viagens eram a peste bubônica, transmitida pelas pulgas dos ratos, que infestavam os porões das embarcações, e o escorbuto. Tripulantes e passageiros nunca sabiam se chegariam ao seu destino, nem mesmo se voltariam vivos para casa. Então, por causa de todas essas condições que a gente leu aqui, essas viagens elas eram extremamente arriscadas, tá? Porque poderia ter naufrágio, ataque de piratas e além disso a questão das doenças, né? Essa doença aqui, vamos ver aqui o escorbuto, ó, vamos ler aqui ó, o que é isso. Ó. É uma doença causada pela falta de vitamina C no organismo e que provoca o apodrecimento das gengivas, hemorragias e queda da resistência contra infecções. Então era muito comum que muitas pessoas morressem nessas viagens, tá? Outra doença que ele fala ali é a peste bubônica, que matou muitas pessoas durante a Idade Média, né? Que era uma infecção que era espalhada através das pulgas, né? Que picavam os ratos contaminados e depois passavam para o ser humano. E é uma doença terrível, né? Que naquele tempo não existiam antibióticos, então as pessoas vinham a falecer dessa doença, tá? Aqui no livro vocês vão encontrar a imagem das caravelas, detalhando como elas eram feitas, né? As partes das caravelas, ó, ok? E depois a gente vai ter aqui a continuação do capítulo, tá? Por hoje a gente vai ficar por aqui, galera. E na próxima aula a gente continua falando sobre essa questão das grandes navegações, termina o capítulo, ok? Então é isso, pessoal. A gente vai deixar também uma atividade lá no Google Sala de Aula. Vocês façam a atividade e enviem para o Google Sala de Aula, ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula e tchau!